a Deus. O pastor acabou de me dar uma aval aqui para até a meia-noite, amém? Glória a Jesus. Amém. Cumprimento a todos com a graça e fé, a paz, amém, irmãos? Glória a Deus, que maravilha. Agradeço pela oportunidade, nosso querido pastor Marcos, pastora Cristina, em nome do Senhor Jesus. Como o pastor mesmo já falou, meu nome é Rudolf, mas, irmão, não tem novela, irmão. Pode chamar de Rude, de Rudolf, Rudolfi, Rudolfê, Rodolfo. Okay? Pode chamar para tomar café, não tem problema nenhum. Amém, irmãos? Peço à igreja, se coloque de pé, em nome de Jesus, mais uma vez. O bom de sermos crentes é porque, além de exercitarmos o nosso espírito, nós também exercitamos as nossas pernas. Então, já estamos economizando a academia um pouco aqui. Amém, irmãos? Então, querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, abra a sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 43, um texto muito conhecido da igreja. Hoje eu quero falar de esperança. Hoje eu quero trazer uma palavra de vida, em especial uma palavra de surpresa, em nome de Jesus. Quero falar das maneiras como Deus nos surpreende. E muitas vezes vimos a igreja, estamos na igreja buscando uma surpresa do Senhor. Quem está buscando uma surpresa de Cristo aqui? Dá uma glória a Deus. Aleluia. Porque Deus é o Deus que nos surpreende, é esse Deus que nós servimos, é por isso que estamos aqui esta noite, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. O tema do nosso sermão hoje é o Deus que nos surpreende. E vamos ler esse texto que está em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo, a partir do versículo 43, diz assim: No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia e encontrou Filipe, a quem disse: siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael. Ele disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? E Filipe respondeu: venha ver. E Jesus viu Natanael. Glória a Jesus. E Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. E Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? E Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Aonde que Jesus lhe respondeu: você crê, porque eu te disse que tinha te visto debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou: em verdade, eu lhes digo, que vocês verão do céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Pode se assentar. Glória a Jesus. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, hoje eu quero trazer para o seu coração essa mensagem, uma mensagem para você, para a sua casa, para a sua família, de esperança. E ao mesmo tempo que nessa mensagem nós podemos entender, compreender como Deus nos surpreende. E Deus, Ele nos surpreende a todos os momentos. Esse Deus, este Jesus, ao qual nós estamos pregando aqui, falando aqui, adorando aqui, é real.
E aqueles que creem em Cristo têm muito mais do que esperança. Possuem um Deus vivo, substancial, presente para toda a sua vida. Este Deus que nós pregamos aqui, Ele é tão presente, tão substancial, tão palpável, quanto eu e você que está aqui hoje presente. Porque pode-se talvez pregar mitos e mitologias, pode você pegar um avião daqui e ir para a Índia, nos seus mais de 200 ou 1000 deuses que tem por lá, e eles contarem a historinha de cada deus, de Krishna, de Mahavishnu e de todos os outros que tem por ali afora, e conta a historinha. Pode talvez você ir para o Tibete e a pessoa falar ali sobre Buda, sobre Dalai Lama, e dizer que olha como Buda nasceu de maneira tão esplendorosa, ele nasceu já andando, já falando, e os seus pés, flores de lótus nasciam naquele momento. Você fala, uau, que poesia tão linda essa daí. Mas prova essa história para mim. E esse Deus que nós pregamos aqui, eu costumo dizer e volto a repetir, que é um Deus tão maravilhoso, que Ele cuida para que toda a sua trajetória seja uma trajetória de provas da sua existência. Porque alguém pode chegar para você e dizer assim, olha, a arca de Noé não existiu e o dilúvio é conto da carochinha. Mas Deus deixou ali como memorial uma arca no alto do Monte Ararat, um dos montes mais altos do mundo, simplesmente encalhado. Você pode dizer ali, olha, o povo de Israel não atravessou o Mar Vermelho, o mar não se abriu, imagina! Mas Deus deixou ali preparado, incrustados entre pedras, carruagens reais do faraó, e todos os esqueletos dos soldados que estavam ali engolidos. Nós cremos num Deus que mais do que história, mais do que alguma mitologia, é um Deus que tomou cuidado para que quando no 50º dia de sua ressurreição, Ele fosse assunto ao céu, e o céu se abriu naquele momento, e Ele começou a subir no meio de uma multidão de mais de 500 telespectadores, vendo aquilo, olhando e falando, que coisa maravilhosa. E todos puderam ali testemunhar para livros de história de qualquer biblioteca, onde diz, houve um homem, o qual se chamava Jesus, que foi visto subindo aos céus por mais de 500 pessoas. Então este Deus é o Deus que nós cremos e pregamos aqui. E este momento, aonde o céu se abre, e aonde aqueles homens olham Jesus subindo ao céu, é o cumprimento da palavra do Senhor Jesus Cristo para Natanael e Filipe. Quando ele disse, olha, você crê porque eu disse? Pois eis que eu vou te dizer algo maior ainda. Vocês vão ver o Filho do Homem subindo no céu, e os anjos subindo e descendo, e serão maravilhosos, e coisas maiores ainda vocês verão. E eu quero, como pano de fundo, colocar para você a situação daquela circunstância. Jesus começa a sua caminhada de escalação para o time que vai não só ganhar uma Olimpíada, não só ganhar uma Copa do Mundo, mas a sua escalação de 12 que irão ali pregar o Evangelho até o ponto onde estamos hoje neste momento. E ele começa a andar, e o Espírito começa a interceder, e ele chama um, ele chama outro, tira do barco, tira da pesca. E naquele determinado momento, diz a palavra do Senhor, que o Senhor lhe chama a Filipe. E Filipe ele fica tão empolgado, tão alegre, que ele corre e vai chamar outro, o seu amigo, a qual a palavra diz que naquele judeu
era um judeu diferente. Não havia fingimento. Por que não havia fingimento? Porque aquele judeu, ele adorava ao Senhor e pregava a palavra, pregava não, ele servia ao Senhor de todo o seu coração. Diferentemente de muitos que vinham naquela época, escribas, fariseus, que serviam a Deus, mas serviam assim a público, para se aparecer. Não, ele não havia fingimento. E é nessa circunstância aonde encontra-se esse texto. Eu quero que você preste muita atenção, porque Natanael ele está numa situação que eu quero trazer hoje. E Natanael, naquela situação, ele se surpreende. Aqueles que estão distraídos, assim como Natanael estava naquele momento, porque Natanael ele estava distraído, ele estava servindo ao Senhor, ele estava ali na sua vida diária, e talvez ali, como diz a palavra do Senhor, estava se assentado ali na árvore, ele estava distraído. E talvez mesmo distraído com relação às promessas de Deus. Aqueles que estão distraídos acabam se surpreendendo com Deus. Naturalmente, estando atento, Deus ele nos surpreende. Amém, igreja? Quando nós estamos surpreendidos, a gente toma um susto, porque Deus ele é maravilhoso. E eu quero apresentar para a igreja hoje 3 fatos que estão por detrás dessa história de Natanael e que talvez diga algo para você hoje, na sua vida. O primeiro fato dessa história é que nós temos como via de regra que advenham coisas boas de lugares importantes e coisas desprezíveis de lugares medíocres. Adver que quando Filipe chamou Natanael, ele empolgado, vem Natanael, olha, achamos aquele que diz nas Escrituras, Jesus de Nazaré, é o Messias, que nós estávamos esperando há mais de 400 anos, mais de 2000 anos, chegou. E Natanael olha e fala, de quem? Da onde? Nazaré? Pode ouvir coisas boas de Nazaré? Só para você entender, para colocar você geograficamente, é como se alguém chegasse para você e falasse, olha, encontramos o profeta, aquele que o Deus tem falado nas Escrituras. Ele veio ali da Rocinha, no meio da favela. Você fala, da onde? Da Rocinha. Pode vir coisa boa de lá do meio da favela? Pode vir coisa boa de Nazaré? O primeiro fato importante é justamente que muitas vezes nós julgamos, nós dizemos, por via de regra, que coisas boas vêm de lugares importantes e coisas desprezíveis de lugares medíocres. E nós podemos tomar como exemplo, por exemplo, quando nós vamos a um casamento. Quantas pessoas casadas tem aqui hoje? Fez festa de casamento, ou que casou no papel, no cartório? Levanta a sua mão. Isso, amém, amém. Eu vou contar uma coisa para vocês, e talvez vocês vão entender isso. E vocês, talvez, se não tiveram essa experiência, talvez no momento você vai ter e vai lembrar disso. Quando nós vamos fazer a festa de casamento, o pastor Marcos fez agora uma festa de casamento, né, proporcionou ali para o filhão, e é assim, quando nós vamos fazer a lista, nós vamos fazer as listas dos padrinhos. E lógico que a gente chama aqueles mais chegados, não é? Mas também já vai selecionando ali, esse aqui ele pode dar uma coisa boa.
Esse aqui pode dar um presente bom. Não é? É assim. Aí chama o padrinho, enche de padrinho. Aí quando você vai ali na igreja, tem 12 de um lado, parece time de futebol. 12 de um lado, mais 12 do outro. Porque enche de padrinho, porque a gente é meio ruim mesmo de dinheiro. Então a gente vai chamando quem pode nos ajudar. Minha padrinha, né? Então a gente chama os padrinhos. E aí olha que interessante, neste processo. A gente olha, às vezes, um padrinho de casamento, de bem de vida, com bom trabalho, com bom carro, com boa propriedade, e fala, olha, esse daí, ó, vai me dar uma geladeira, esse aí vai me dar um guarda-roupa, ó, não precisa de nada, fica Deus tocar no seu coração, mas no final, tu vai dar um guarda-roupa, que certeza que é o guarda-roupa que vai dar. Mas às vezes você chama por consideração aquele simplesinho, aquele que não tem carro bom, mas fala assim, nossa, ele foi tão importante na minha vida, tão de consideração. E aí a gente chama esse padrinho, né? E fala, ele vai dar ali uma coisinha, não importa, mesmo que não der nada, o importante é que ele está lá conosco. Né? Aí a festa de casamento. Aí na festa de casamento, aquele que tinha posses te dá um ferro de passar. E é muito comum em festa de casamento você sair de lá com 4 ferros de passar. Né? Você fala, rapaz, então eu acho que estão me chamando de amarrotado. E às vezes aquele que era tão simplesinho, vai na loja 100, vai na Casas Bahia, compra uma cozinha completa, parcela em 24 vezes e te dá o melhor. Por quê? Porque nós olhamos o que está sobre as nossas vistas. E muitas vezes, assim como Natanael fez de Nazaré, pode vir coisa alguma que preste de lá. Nós vivemos muitas vezes isso em nossa vida, e o que chamamos hoje de preconceito social. O que é um preconceito social? É aquela pessoa que é mais simplesinha, a gente não quer nem papo. Mas quando vem aquela pessoa cheirosinha, a gente quer ali abrir o sorriso e bater papo com ela. E às vezes aquele que está cheirosinho, arrumadinho, é justamente aquele que vai te dizer mal pelas suas costas. Natanael, ele não sabia que o Messias, como diz nas Escrituras, haveria de vir numa manjedoura. Haveria de vir no lugar dos mais simples e pobres, para surpreender a todos. E é o mesmo Jesus que dizia, olha, das coisas simples e loucas deste mundo, eu coloco como destaque, para confundir as sábias. Da mesma maneira, nós vemos nas Escrituras Naamã. Naamã, ele era um general, com lepra, e vai agora para encontrar Eliseu. E aí ele sai da sua cidade até a cidade de Israel, ali falar com Eliseu. Eliseu nem vai ver ele, manda o escudeiro dele lá, Geazi, vai lá e diz para ele se banhar no Rio Jordão. E ali Naamã fala, Jordão, mas eu tenho rios mais limpos na minha cidade, perdi tempo, vim aqui para eles mandar me banhar no Jordão. É como se eu dissesse para você, o profeta dissesse para você, olha, vai se banhar aqui no rio Capivari por 7 vezes. Falando, Capivari? Mas tem rio melhor da onde eu vim. Mas mesmo assim ele foi, se banhou e se curou da sua lepra. Porque muitas vezes, da onde se menos espera, vem um milagre. Muitas vezes, da onde menos se acredita, é onde está a pérola, a pedra preciosa, o instrumento de Deus. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Olha para você mesmo. Da onde Deus nos tirou? Da onde o Senhor nos resgatou? Talvez uma pessoa poderia dizer para você, mas você é crente, como você pode, pregador, cantor, pastor, da onde você é? Montemor.
Mucuripe, Rocinha, fulano está parando ali de Land Rover e você está do Chevette. Deus te trouxe até aqui hoje para que você entendesse que não importa da onde você saiu, o Senhor, Ele quer te usar. Tenha uma certeza, não interessa da onde nós saímos, o que importa é aonde o Senhor Jesus vai te levar esta noite. Você pode ter vindo do barraco mais humilde, mas pode ter certeza, se você confia no Senhor, se talvez você estivesse meio distraído como Natanael, e o Senhor te surpreende esta noite, creia que a promessa do Senhor é esta: grandes coisas Deus fará sobre a tua vida. O segundo fato que nós entendemos aqui nesta palavra, que o primeiro foi o desprezo de Natanael. O segundo que nós podemos entender esta noite é que provavelmente Natanael nunca havia tido até então nenhuma experiência sobrenatural. Diz a palavra do Senhor: Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Veja, ele mesmo sendo um homem piedoso, mesmo ele sendo um homem autêntico no que ele cria, no que ele praticava nas leis mosaicas, provavelmente ele nunca tinha tido até então uma experiência sobrenatural. E ali, quando ele chega descrente para Jesus, olha, antes de ele falar qualquer coisa, ele diz: eis ali um homem a quem não há dolo, eis ali um homem sincero, um verdadeiro israelita. Ele se surpreende e diz: onde você me conhece? Antes de Filipe te chamar, eu já estava te vendo debaixo daquela figueira. Sabe aquela figueira? Aquela eu já estava te vendo. E ali, ele tem a primeira experiência sobrenatural. E nós podemos dar um exemplo aqui também, como foi dito hoje, a experiência de Paulo. Paulo, diz a palavra, fariseu dos fariseus. O que é isso que quer dizer? Que ele era mestre. Não havia ninguém mais mestre do que ele. Muitos anos cuidando da palavra, seguindo o rito, seguindo a norma, perseguidor dos judeus, nunca na sua vida tinha tido uma experiência sobrenatural com Deus. O que ele vivia? Religiosidade, tradição. Mas no dia em que o Senhor Jesus fechou os olhos dele e falou com ele: Paulo, Paulo, Saulo, por que tu me persegue? Não, eu não estou perseguindo o Senhor. É fingido ainda. Não estou perseguindo o Senhor. Sim, Paulo, você está perseguindo os meus pequenininhos. Você me persegue. E foi naquele momento que não precisou nem Jesus trazer a luz das Escrituras. Não precisou Jesus nem contar a história de como na profecia ele precisava ter nascido numa manjedoura, num lugar pobre, morrido e crucificado. Não, porque Paulo ali teve a sua primeira experiência sobrenatural com Deus. E quando nós temos uma experiência sobrenatural com Deus, nós não ficamos questionando, nós simplesmente adoramos ao Senhor e falamos: meu Deus, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Paulo, da mesma maneira, teve essa experiência sobrenatural com Deus. Como foi dito aqui esta noite, Pedro, quando ele subiu com Jesus no monte da transfiguração, até então estava andando com um homem, dizendo-se Jesus, e
que fez multiplicação e que fez milagre, mas ali agora ele estava vendo a glória do Senhor, Jesus transfigurado. Ali não havia mais como dizer não, não havia mais como argumentar, não havia mais como racionalizar, porque quando nós temos uma experiência sobrenatural, transforma toda a nossa vida. Com experiência sobrenatural não dá para você virar as costas para a velha vida e falar, não, que eu vivi aquilo ali, não existiu, não dá. Não dá para você apagar, não dá para você racionalizar, não dá. Um belo dia, na véspera do meu casamento, eu tive a minha primeira experiência sobrenatural com Deus. Eu já tinha tido algumas. Deus já havia falado comigo através de profetas. O Espírito Santo já havia falado comigo e queimado o meu coração. Mas como aquele dia até então nunca tinha tido. Eu muito preocupado, faltava 20 dias para me casar. Eu tinha comprado já móveis. Os padrinhos tinham já mandado os presentes. E a gente estava entulhando a casa da minha sogra, sabe por quê? Faltava 20 dias, menos de 20 dias, acho que 15 dias, né, bem, para casar. Casar ali na festa, no cartório, fazer tudo bonitinho. Esse ano já vão completar 12 anos, né, de casado. E nesse caminho, 15 dias para casar, eu não tinha casa. E quem casa, quer casa. E fazia ali 15 dias que faltava para o meu casamento, eu desesperado com a minha esposa, eu não tinha carro, estava a pé, andando para cima e para baixo, andando essa Montemor inteira, a pé, procurando casa, procurando lugar, e não achava. Eu desesperado, as compras chegando, os móveis chegando, a sacada da casa da minha sogra ali, amontoando geladeira, amontoando máquina de lavar, amontoando os móveis, e eu, meu Deus do céu, o casamento está chegando, para onde eu vou? E eu, desesperado, assim, aflito, peguei, sentei na frente da casa da minha sogra, no entardecer, e de repente, o Senhor fala comigo. Tu não sabes que eu sou teu Deus? Uma voz tão poderosa que eu não sei nem reproduzir aqui para vocês. E naquele momento que eu escutei aquilo, eu tremi de cabeça ao pé. E ajoelhei no chão e glorifiquei a Deus. E comecei a chorar e glorificar a Deus ali. Eu já subi, porque a minha sogra estava preparando um café. E eu já subi lá para tomar o café, já alegre e com o coração leve. E não me preocupei mais com isso. E o Senhor tinha me falado naquele momento, tu não sabes que eu sou teu Deus. Uma experiência sobrenatural. Chegou o grande dia do casamento. Casei no dia 26 de dezembro de 2009. Depois do Natal, a gente encheu o bucho, peru, café, depois falou, agora vamos comer mais ainda para terminar de engordar de uma vez. Eu pesava 109 quilos, era um palito de dente. Hoje eu já estou quase chegando na marca dos 3 dígitos. Glória a Deus. Depois que a gente casa, a gente ganha sustância. E aí, no final da festa maravilhosa, abençoada, o fotógrafo chegou para mim e falou, e aí, onde é que vai ser onde é que é a casa de vocês? Eu falei, não sei. Eu estava casando e não tinha para onde eu ir depois do casamento. Eu ia para a casa da minha sogra. E sei lá o que ia acontecer. Desinvesti completamente do meu coração. Falei, você não sabe? Rapaz, na frente da minha casa tem uma casa para alugar. Vai lá falar com ela. Eu falei, vou. No dia seguinte, você pensa que eu fui para o lua de mel? Fui ver a casa. E a pessoa falou, tá bom, vou alugar para você. Eu falei, se for de Deus, vai ser no valor X. Se a pessoa vai ser crente, vai ser assim, vai ser assado. Chegou lá, era o valor X. Pessoa crente. Foi assim e foi assado. O que é isso? É uma experiência sobrenatural com Deus. E não dá para você ter experiências sobrenaturais com Deus e dar as costas para Deus e falar, não, isso daí foi imaginação. Não foi. Não há de ser imaginação. E da mesma forma que
houve uma experiência sobrenatural comigo, da mesma maneira que houve uma experiência sobrenatural com Paulo, da mesma forma que houve uma experiência sobrenatural, você que talvez está distraído, preste atenção, Deus tem experiências sobrenaturais para a sua vida, experiência de intimidade para com Ele, porque esse Deus que nós pregamos, Deus que nós servimos, um Deus palpável e real, é um Deus de relacionamento. Ele não está sentado num trono, Ele está aqui agora. Ele não está falando entre o anjo e querubins, Ele fala pela boca de uma criança, se for preciso, para falar na sua vida o que você precisa. Glória a Jesus. Terceiro fato sobre essa história de Natanael é que, glória a Deus, apesar de Natanael estar distraído e ser pego desprevenido, ele reformulou todo o seu conceito e recalculou toda a sua salvação. O que eu quero dizer com isso? Qual que era a salvação perante as leis mosaicas? Você seguir as leis de Moisés, os 10 mandamentos, os ritos, a salvação ali pela a remissão de pecado pela morte de um cordeiro, e tinha que pegar o cordeiro e levar ali para o sacerdote, e tinha que matar e emolar aquele cordeiro, e você sacrificava por você, e cada um sacrificava o seu cordeiro pela sua vida, e tinha sacrifícios também de pombos, e outros sacrifícios ali de ações de graça. Quando Jesus diz para Natanael, olha, coisas maiores você verá, coisas mais incríveis vocês virão. Ele não fica lá pestanejando. Naquele momento ele recalcula completamente a sua rota. Ele recalcula completamente as suas crenças e passa a ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas estão em práticas religiosas, enganadas, erradas, iludidas. Muitas religiões por aí afora prometem mundos e fundos. Muitas crenças ali afora têm doutrinas enganosas, como diz mesmo a palavra do Senhor, que haveria tempo onde iria se pregar doutrina de demônios. Mas quando nós ouvimos a palavra do Senhor, quando nós temos uma experiência sobrenatural com Deus, nós recalculamos completamente a rota. Olha, eu estava aqui até agora, nessa religião, nessa doutrina, não me rendeu nada. Agora, eu fui ali, ouvi uma palavra e minha vida já se transformou completamente. Não, eu vou recalcular, eu quero ouvir o que esse Jesus de Nazaré tem para me dizer. Aleluia. Aleluia. Paulo e Silas na prisão. Todo mundo orando. Paulo agora era uma benção. Silas, uma benção. As pessoas, os cristãos, agora do lado de fora da cadeia, cada um escondidinho, porque estava sendo perseguido, orando por Paulo e Silas ali na prisão. De repente vem um anjo, estremece todo, as portas da cadeia se abrem, os presos, pica mula, e Paulo e Silas, vou ficar aqui. Nisso os presos saindo embora, o carcereiro pega uma espada para se matar. Por quê? Porque ele seria culpado. E Paulo fala, não faça isso, homem. Crê no Senhor Jesus, porque tu e tua casa ainda serão salvos. E naquele momento, que aquele carcereiro escuta uma palavra de vida,
uma palavra de salvação, uma palavra de transformação. Por que ele diz, tu e tua casa serão salvos? Porque naquele tempo o sistema era patriarcal. Se o homem cresce numa doutrina, a família inteira creria. Então aquele homem leva a Paulo e Silas para sua casa, e lá eles falam de uma pessoa que Natanael também conheceu, que Filipe também conheceu, e que Paulo também, de uma certa forma, caminhou também com ele. E ali aquela casa conhece o Senhor Jesus e são salvos. Para a glória do Senhor Jesus. Hoje mesmo, Deus quer te fazer a mesma promessa. A mesma promessa que Deus fez para Filipe e Natanael. Deus quer fazer para você na sua vida. Qual foi a promessa? O Senhor Jesus prometeu para eles o seguinte: você crê nessas coisas porque eu te disse? Você crê em tudo isso que eu estou te dizendo somente pela fé das coisas que eu estou te dizendo? Então preste atenção. O Senhor fez a seguinte promessa: ainda hoje, vocês verão o Filho do Homem e anjos subindo e descendo do céu. E se você crê nesse Senhor Jesus Cristo, e se você crê na promessa do Senhor, você verá também a glória de Deus sobre a sua vida. E mais do que sobre a sua vida, você verá face a face, cara a cara, como Paulo diz que nós veríamos, face a face o trono do Senhor Jesus Cristo, e a glória do Senhor com anjos, subindo e descendo, passeando de um lado para o outro. Você verá, você estará lá, seja no dia do arrebatamento, seja no dia da nossa morte, não importa. Nesse dia, a promessa que Jesus fez para Natanael também se valerá sobre a tua vida, que desta forma crê em nome do Senhor Jesus Cristo, e dessa maneira a glória do Senhor será também sobre nós. Quem crê, diga amém. Então coloque-se de pé em nome do Senhor Jesus Cristo.